Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Hoje vamos considerar os versos 32 a 35, na sequência da série de exposições nesta carta. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 32 a 35. Farei uma breve introdução. Uma das mais importantes diferenças que existem entre as crianças e os adultos, ou que pelo menos deveria existir, é quanto à relação destes com a vontade própria. Eu vou explicar. Nesse aspecto, na relação com a vontade própria, as crianças pequenas são bem parecidas com os animais, pois, se é possível para elas, as crianças sempre fazem o que querem ou tentam não fazer o que não gostam. Eu tenho uma filha, vai fazer 3 anos, a Paola, e ela não gosta, é um exemplo, ela não gosta de fazer lavagem nasal, o que é compreensível porque é bem desagradável. Mas em determinada ocasião, tentamos explicar para ela a necessidade dela fazer esse procedimento para respirar melhor. E a resposta dela foi muito interessante. Ela disse assim: papai, eu não quero respirar. Nós sabemos que respirar é uma ação natural e espontânea. Nós não precisamos pensar, eu quero respirar, para poder respirar. Nós simplesmente respiramos. Porém, o desejo nesse exemplo que eu dei de fazer a vontade dela era tão grande que ela preferia, claro, na cabeça infantil dela, não respirar mais a ter de fazer lavagem nasal. Já os adultos devem ser bem diferentes. Pois conforme amadurecemos, devemos compreender que em diversas ocasiões devemos colocar a nossa vontade de lado para fazer o que precisa ser feito. O nome disso é responsabilidade. Um exemplo do que eu me refiro é o trabalho. Nem sempre você acorda dizendo: que vontade de trabalhar que eu acordei hoje. Mas, se você não quer perder o emprego ou perder o cliente, é melhor você se levantar e ir trabalhar. Essa é a vida nesse mundo caído. Conforme a maturidade avança, somos capazes de satisfazer alguma das nossas vontades, como viajar, comer o que gosta, sair, etc. Porém, isso sempre vem com a responsabilidade antes. O ditado popular que eu uso muito ilustra muito bem esse ponto. Amadurecer, envelhecer é bom, mas é difícil. E qual é o ditado? Rapadura é doce, mas não é mole. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje, por meio da passagem que nós vamos ler. Que os casados precisam arcar com uma responsabilidade adicional para servir ao Senhor Jesus. É isso que nós vamos aprender no texto, que enfim nós vamos ler. Está lá no verso 32 do capítulo, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender
o que tu intentas nos comunicar nesta noite por meio delas, apesar de mim que eu te peço, Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O principal objetivo, você já deve ter escutado isso muitas vezes, vai escutar de novo. O principal objetivo desta carta é conformar a vida dos irmãos na igreja de Corinto com um padrão de santidade. Eles foram chamados para a santidade, como diz lá no verso 2 do capítulo 1. Por isso, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 11, Paulo combate uma série de dificuldades e comportamentos que aquela igreja possuía. Então, a partir do verso 12 do capítulo 6 ao 20, Paulo volta a sua atenção contra o pecado da imoralidade sexual, destacando que os crentes, por terem o corpo unidos a Cristo, por serem habitados pelo Espírito Santo e por terem sido comprados pelo alto preço do sacrifício de Jesus, precisam dedicar então os seus corpos para viver inclusive a sexualidade de forma que glorifique a Deus, como ele arremata no verso 20 do capítulo 6. Ele diz: glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Isso aqui, eu não falei isso nas outras introduções, mas me veio à mente aqui agora, um parênteses. Na filosofia gentílica, na filosofia greco-romana, que era a mais influente aqui na época, essa igreja era entre gentios, entre gregos e romanos. O glorificar a Deus no corpo era uma novidade, porque na mentalidade deles, o corpo, a matéria em si era ruim. Então isso aqui é um ensino muito importante que Paulo está falando. Vocês cristãos devem pensar diferente, devem glorificar a Deus em espírito, mas também por meio do seu corpo. E então, no capítulo 7, Paulo se volta ao ponto central de todo este capítulo, que é o casamento. E ele começa dizendo que o casamento é a forma pela qual nós podemos viver uma sexualidade no corpo que agrada a Deus. Então, se quer viver uma sexualidade agradável a Deus, você deve estar casado. Vimos isso no capítulo 7, de 1 a 16. E aí no capítulo 7, dos versos 17 a 24, Paulo faz uma digressão, um descolamento, ele faz um parêntese no meio do texto para destacar um ensino geral. Que todos que são convertidos a Cristo são chamados a cumprir este mandamento que eu acabei de explicar, de glorificar a Deus nos corpos e de forma geral também. Todos devem glorificar a Deus na condição em que está. Não existe nada que precise acontecer na sua vida para que a partir de então, agora a minha vida serve para glorificar a Deus. Não, se você foi convertido para Cristo, em Cristo, então você deve usar a sua vida para a glória de Deus. É para isso que nós somos convertidos também. E aí, nos versos 17 a 24, nos versos 25 a 28, Paulo aconselha, por amor pastoral, aos casados que não se divorciem e aos jovens solteiros que considerem momentaneamente a opção de não casar. E por que ele fez isso? Nós explicamos aqui vastamente, mas é o que ele diz no início do verso 16. Por causa dos problemas atuais. Muito provavelmente esses problemas atuais eram uma condição de escassez, dificuldade alimentar, econômica na região. Então, na última mensagem, nos versos 29 a 31, vemos Paulo encorajar os seus destinatários que estão passando por esses problemas atuais, de que esses problemas serão passageiros na vida do crente, porque os crentes são aqueles que esperam o futuro glorioso das promessas do Senhor. Em outras palavras, Paulo ensinou o seguinte: olha, esses problemas e outros que porventura vocês possam passar, não deixe que isso arrebate o coração de vocês, porque o crente vive de olho firmado no futuro, nas promessas, no céu, no novo céu, na nova terra, naquilo que o Senhor promete para nós. Então hoje, Paulo vai ensinar aos seus destinatários sobre as responsabilidades dos solteiros e casados
quanto à dedicação à obra do Senhor. O primeiro ponto eu chamei de os homens ao serviço do Senhor. Está lá no verso 32 até o 34, apenas a parte A. Vou ler novamente. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Um homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Para aí. Consideramos na última mensagem, como eu me referi no contexto, que Paulo encorajou aqueles irmãos a passarem por este tempo de dificuldades, com os olhos fitos no futuro glorioso reservado para os crentes em Cristo Jesus. E Paulo os encorajou dizendo que este tempo de sofrimento é curto. Agora, no início do verso 32, Paulo aponta a razão desse encorajamento. Por que ele fez esse encorajamento? Ele diz lá no início do verso 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. A liberdade das preocupações, das lutas provenientes da escassez que eles passavam naquele contexto, seriam aliviadas então pela fé no futuro esperado. Porém, Paulo, e note aqui que é a introdução do novo conteúdo. Porém, Paulo sabia que essa esperança no futuro não os livraria de ter de enfrentar os problemas imediatos e lidar com as suas respectivas responsabilidades. Por isso, agora, Paulo passa a considerar a condição do crente, se casado ou solteiro, diante da dedicação ao serviço do Senhor. E começando pelos solteiros, Paulo diz, o homem que não é casado, ou seja, solteiro, preocupa-se com as coisas do Senhor. É muito interessante o contraste que Paulo faz aqui. Ele os encorajou para os livrar das preocupações, mas agora ele destaca que o homem solteiro ou não casado ainda assim precisa preocupar-se com as coisas do Senhor. Com isso, Paulo ensina uma lição muito importante para mim. Para mim não, que eu não sou mais solteiro, para você que é solteiro. Ensina que a liberdade dos solteiros é relativa. Porque eles devem se dedicar nesta condição, como ele tem dito em todo o contexto, ao serviço do Senhor. Quer seja no evangelismo, quer seja em missões, quer tenha um pastorado, quer toque no louvor, sirva na integração, siga na mídia, etc. Em qualquer outra função que o Senhor lhe separar para fazer, você, solteiro, deve promover e servir a causa de Cristo. Tá? Então aqui não há dúvida, o Senhor ele não faz nada por acaso. Essa mensagem vi bem na hora que a gente está fazendo o recadastramento, não é por acaso. Se você está ouvindo e ainda não serve, está aqui, essa palavra que é para você, tá certo? Lembre-se, o que Paulo está ensinando, o pano de fundo, o fundamento, a raiz de tudo, é que o crente deve glorificar a Deus com seus corpos. Eu disse isso no início. E isso, glorificar a Deus com os nossos corpos, envolve servir. Como Paulo vai ensinar bem mais lá na frente nesta carta, em 1 Coríntios 15, verso 58. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Esse, portanto, vem da explicação de Paulo que Jesus ressuscitou. Mas a ideia é que se nós formos transformados pela verdade de que Jesus é o nosso Salvador e que ressuscitou, vamos glorificar a Deus sendo dedicados à obra do Senhor. Isso é o comando para você solteiro. Mas e os casados, pastor? Os casados é o que Paulo vai falar na sequência. Já para os casados, Paulo revela que as preocupações do casamento, note aqui o detalhe, isso aqui é muito importante para você não sair daqui falando tolice, que as preocupações do casamento se somam às do serviço ao Senhor, como Paulo diz na sequência. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Precisamos entender desta porção é que Paulo não está valorizando
a condição de solteiro acima, como se fosse melhor do que a condição do casado, mas apenas destacando uma verdade objetiva da situação daqueles que são casados. Logo, não há aqui qualquer palavra de desaprovação quanto ao casamento, mas Paulo observa que o obreiro solteiro, ou seja, aquele que serve e é solteiro, tem mais tempo para dedicar-se à causa de Cristo do que o casado. Isso aqui é uma verdade objetiva. Ele não está dizendo que um é melhor e que o outro é pior, mas constatando um fato. Isso é lógico, pois um homem casado tem obrigação dupla: cuidar das necessidades da esposa, dos filhos e também dedicar o seu tempo a trabalhar na igreja. Isso é lógico. Com isso, Paulo destaca a importância para aqueles que se convertiam ao cristianismo. Lembrem que ali o cristianismo está nascendo. Então pessoas se convertiam em todas as circunstâncias, como nós já vimos aqui nesta exposição. Às vezes o marido se convertia e a esposa não. Às vezes a esposa se convertia e o marido não. Às vezes se convertia os dois, às vezes se convertia solteiro. Às vezes se convertia viúva. Com isso, Paulo destaca a importância deles, de todos os convertidos em Cristo, de também não apenas se dedicar à obra do Senhor, mas também servir a própria família. Eu quero lembrar vocês que no contexto aqui maior, que vem desde o final do verso 6, Paulo lidou com um problema que eu considerei aqui bastante tempo, de que homens casados ali eram convertidos a Cristo, e quando tomaram conhecimento do ensino de que eles precisavam fugir da imoralidade sexual, eles decidiram não ter mais relações com as suas esposas. E Paulo corrigiu esse comportamento. E aqui ele está ratificando: se você é casado, você deve se dedicar à obra do Senhor, sim, mas também à sua esposa, inclusive sexualmente, que aqui é o contexto maior. E isso é uma verdade inerente na natureza de todo aquele que quer ser seguidor de Cristo. Como Paulo diz, olha que duras palavras, e aí eu aconselho até você a marcar isso aqui na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu vou repetir porque isso aqui é muito duro, mas é uma verdade muito importante. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É claro que esse cuidado com a família que o casado precisa ter acrescenta uma série de responsabilidades. E, consequentemente, ele precisa dividir-se entre elas. Por isso que Paulo diz, e está dividido no verso 34, parte A. Contudo, repito para que isso fique bem claro, o casamento, Paulo não está reprovando o casamento, como ensina Gordon Fee, que é talvez o maior comentarista de 1 Coríntios, pelo menos na minha opinião e de muitos que eu já li, quanto à condição do casado. Ele diz que, abre aspas, a condição do casado é diferente? Sim. Mais envolvido no mundo presente, porque tem que lidar com essas responsabilidades? Sim. Mas inferior ou pecaminoso? Não. O ponto que você precisa entender aqui é que Paulo não está comandando, nem aconselhando, ele não está aconselhando, dizendo que o casamento é inferior à condição de solteiro. Ele está apenas constatando uma realidade. Se você é casado, você precisa também se dedicar à sua família. É claro, como eu disse na introdução, que a rapadura é dura. Acho que todo mundo sabe aqui o que é rapadura. Talvez os adolescentes não sabem o que é rapadura. Mas rapadura é um doce de açúcar que é duro para desgraça. É
claro que a rapadura é dura. Os servos casados se preocupam com os boletos, com o bem-estar da vida espiritual da esposa, dos filhos e muitas outras coisas. Porém, a rapadura também é doce. Deve ser difícil passar, e aqui eu já estou dando um testemunho pessoal. Deve ser muito difícil passar pelas lutas do serviço cristão, ou do ministério cristão, como no meu caso. Se no final do dia você não tem uma esposa e filhos para voltar e ser encorajado e consolado quando necessário. Há algumas lições então para mim e para você. Se você é solteiro, rapazes, o ponto das mulheres vem depois, tá bom? Se você é solteiro, você é chamado a servir ao Senhor nesta condição. Lembre da digressão de Paulo, todos são chamados a servir na condição que está. Se você é solteiro, é chamado a servir ao Senhor. É responsabilidade de vocês, e aproveitem a liberdade que vocês possuem. Pela lógica paulina, você que é solteiro tem mais tempo e precisa se dedicar mais energia à obra do Senhor. Olha meus irmãos, bem antes de eu ser pastor, quando o Senhor foi misericordioso comigo e derramou graça sobre a minha vida, eu já era casado, mas voluntariamente, talvez muitos aqui não saibam, muitos não têm tanto tempo de igreja, voluntariamente eu servia em tudo que se abria aqui nessa igreja, eu estava servindo. Eu fui porteiro do Estação Criança, professor de juniores, professor de criança de 6 a 7 anos, professor de adolescente, servi no cultinho, ficava fazendo um bocado de coisa na Estação Criança. Diversas áreas. Mas isso aqui, eu servia na condição de casado, e não é para me exaltar, é objetivo, tá bom? É para provocar você, que é solteiro e não está servindo, tem que se dedicar mais, tem energia, tem tempo, não tem que cuidar de casa, de família, de mulher, é isso que Paulo está dizendo. Aproveite para dar tudo que você tem agora ao Senhor, porque depois vai ser um pouco mais difícil, né, Daniel? Depois é um pouco mais difícil. E aos casados, já sei, eu vou me dedicar à obra, vou ter que me dedicar à minha família, à minha esposa, ao meu lar, etc. Então o servir vai ficar mais na manha. Será que é essa a ideia que Paulo está fazendo? Não, Paulo está ensinando justamente o oposto. Não use como desculpa, é muito comum. O camarada casa, não quer mais servir. Tem filho, não quer mais servir. É muito comum. Agora minha vida se ajeitou para cá. Não é isso que Paulo está ensinando. Se você é casado como eu, também é chamado a servir ao Senhor. E é mais difícil ainda, porque agora você tem responsabilidade dupla. Além de lidar com as necessidades matrimoniais, e você deve servir ao Senhor e lidar também com as necessidades da obra do Senhor. E é melhor ainda que faça junto com a sua esposa ou com o seu marido. Aqui no caso do primeiro ponto, com a sua esposa. Nós não podemos usar, aqui esse é o ponto de Paulo, nós não podemos usar como desculpa para não servir ao Senhor o fato de possuir mulheres e filhos. Assim como eu não posso usar o servir na igreja, olha, isso aqui é muito importante, eu não posso usar o fato de eu servir na igreja como desculpa para não servir o meu lar. Paulo quer que nós sirvamos bem, tanto na igreja, os casados, como no lar. E claro, há princípios aplicados aqui aos solteiros. Você não é dono de hotel. Então se você é solteiro, sirva na sua casa. A não ser que você seja dono de hotel. Mas até onde eu sei não tem dono de hotel aqui na igreja. Então se você não é dono de hotel, você deve servir na sua casa. Deve lavar a louça, deve perguntar, mãe, está precisando de alguma coisa? No que eu posso ajudar? Posso varrer, posso passar pano, posso fazer alguma coisa? Deve servir. O crente não é chamado para ser folgado, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui é que só vai mudar a sua atenção no que você vai servir junto com a obra do Senhor. Amém? Segundo ponto. As mulheres e o serviço ao Senhor.
a segunda parte, parte B do verso 34 e o verso todo. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Neste verso, Paulo faz questão de destacar que a regra também é aplicável às mulheres. Por isso ele diz: tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor. Note que Paulo se dirige a dois grupos distintos de mulheres. Um primeiro grupo que ele chama de não casada, que muito provavelmente se refere a mulheres viúvas, mulheres separadas, divorciadas e talvez solteiras mais velhas. E o segundo grupo, a quem Paulo chama de virgem, não é fácil de definir quem são, mas é provável que sejam mulheres solteiras jovens, como nós já vimos aqui em outro momento, além de mulheres jovens noivas, que estão para casar, mas ainda não casaram. A despeito dessas dificuldades de entender, o ponto de Paulo aqui é de entender a quem ele se dirige. O ponto de Paulo aqui é de simples compreensão. Uma mulher não casada, jovem ou mais velha, é capaz de se dar inteiramente à obra do Senhor. Lembrem que ali naquele contexto, a praxe não era a mulher tanto se dedicar ao trabalho quanto ao homem. Então, teoricamente, ela teria mais tempo, e é isso que Paulo está dizendo. A mulher deve se dedicar inteiramente à obra do Senhor. Se a mulher não tem marido e nem precisa dedicar tempo ao noivo, ela está completamente livre para dedicar sua vida à igreja. Esse parece ser o caso de Trifena, Trifosa e Pérside. Esses nomes existem. Estão lá em Romanos capítulo 16, verso 12. Paulo cita 3 mulheres que parece ser esse o caso. Solteiras ou não casadas, que se dedicavam ardentemente à obra do Senhor, arduamente à obra do Senhor, como Paulo vai dizer em Romanos 6,12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. E então, na sequência do texto, Paulo apresenta a forma. É interessante que aqui Paulo apresenta a forma pela qual uma mulher deveria dedicar a sua vida ao Senhor. Ele diz: para serem santas no corpo e no espírito. Com essa afirmação, Paulo atribui santidade à totalidade da pessoa. Lembrem aqui do contexto que eu falei da visão gentílica de corpo. Paulo está dizendo que a santidade, ela envolve tanto o corpo quanto o espírito. É isso que ele quer destacar, que poderiam surgir dúvidas. Hoje a gente, pelo menos aqui nessa igreja, espero que a gente não tenha dúvida quanto a isso, mas ali era muito comum que novos cristãos não entendessem bem a relação, porque muito da espiritualidade vivia-se apenas no mundo imaterial. Mas no cristianismo a espiritualidade se vive no mundo imaterial e no mundo material também, no espírito e no corpo. E Paulo está dizendo que as mulheres deveriam dedicar a totalidade do corpo e espírito para uma vida santa, agradável a Deus. No entanto, isso não quer dizer que a mulher não casada seja mais santa que a sua irmã casada, mas que essa não tem restrições que dividam a sua atenção. Esse é o caso das mulheres casadas. Essas também devem se dedicar ao Senhor em uma vida de santidade, mas precisam preocupar-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido, como lemos no texto. A palavra mundo neste texto, assim como no verso 33 que nós consideramos no ponto anterior, quando se referiu aos homens, é relacionada aos cuidados. Mundo é uma palavra muito complexa de você ler na Escritura. Toda vez que você lê a palavra mundo, cuidado. Leia bem um contexto para que você não faça uma interpretação errada. Quer ver? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aqui, o versículo de João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Mas em outro momento João vai dizer lá em 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Aí bagunçou. Deus ama o mundo, mas eu não devo amar o mundo, não estou entendendo. É porque cada um deve ser lido no seu contexto. Em Deus amou o mundo, quer dizer que Deus amou pessoas que Ele separou para Ele no mundo inteiro. Quando Ele diz, não ameis o mundo e as coisas que nele há, é a pecaminosidade, a podridão que há neste mundo, a devassidão, o pecado. E aqui, quando Ele diz, preocupar-se com o mundo, é os cuidados com o lar. Do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos e das necessidades demais do lar. Então a esposa deve também dedicar-se a essas coisas do mundo, cuidando do marido, filhos e lar, como que para o Senhor. Efésios 5:22. Lembrem a importância, nós já consideramos aqui a importância no lar deste comportamento santo da esposa. Como eu já disse para vocês ali, algumas mulheres se convertiam a Cristo e o marido não. E alguns maridos se convertiam a Cristo e a mulher não. Então essa influência santa nesses casos era muito importante, como nós já consideramos aqui quando vimos o verso 14 do capítulo 7. Volte aí para o verso 14 do capítulo 7. Quando Paulo diz, pois, eu vou explicar rapidamente, esse texto aqui é difícil. Se você sentir dúvidas, depois você procura lá no YouTube, porque não tem como eu considerar novamente esse texto, mas entenda o que esse texto diz. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. O que Paulo está dizendo aí no verso 14, não é que quando a mulher se converte, o marido é convertido também, nem que o marido é salvo também, mas que ele é influenciado pelo comportamento santo da mulher. E o texto continua. Ele diz, a mulher descrente é santificada por meio do marido. A mesma coisa. Ele está dizendo que se o marido se converte, não quer dizer que a mulher está salva, não quer dizer que ela vai para o céu, a não ser que ela se arrependa e crê em Cristo Jesus, mas que o lar é influenciado pela santidade do marido agora convertido. A mesma coisa quanto aos filhos. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Não quer dizer que filho de crente, crentinho é. Não, quer dizer que um marido ou uma esposa santa dentro do lar pode ajudar com que os filhos tenham comportamentos santos. E além de influenciar positivamente para uma eventual conversão ao Senhor, serem instrumentos para isso. Algumas lições. Agora, principalmente, mas não apenas, as mulheres. O ponto é o mesmo. Jovens solteiras, vocês precisam e podem aproveitar a juventude e a solteirice para se dedicar ao Senhor. Sejam santas, piedosas. E ser santa e servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, ser santo e piedoso, não é só trabalhar na obra do Senhor, é também, mas lembre que Paulo está falando de formas de glorificar a Deus com o corpo. E aqui o princípio se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Às vezes, alguns querem dizer que são só as mulheres, mas o princípio é aplicado a você também, rapaz. Cuidado com a vestimenta. Mulher com roupa atochada não glorifica a Deus, não está glorificando a Deus no corpo. Mulher com roupa curta, homem com mamilo de fora, além de ser ridículo, não glorifica. Olha, meu irmão, o crente, o corpo do crente é para glorificar a Deus, não é para o prazer, para o deleite dos outros. Você tem que buscar que o seu corpo glorifique a Deus. Envolve o linguajar. Está toda hora fofocando. Está falando palavrão. Isso aqui é homem e mulher. Infelizmente existe em ambos os gêneros. Mas infelizmente, para minha tristeza aqui, agora eu vou puxar a sardinha para a minha condição de homem. É muito feio
É muito feio homem fofoqueiro. Mulher fofoqueira é horrível. Eu posso estar sendo machista, me perdoa, meu senhor. Mas homem fofoqueiro é ridículo. É ridículo. Faz parte da santidade, aqui já mudando, próximo tópico aqui da aplicação. Faz parte da santidade para os casados a dedicação para a família e o lar. Para as casadas, a dedicação para a família e o lar. É claro que existe, como eu apliquei aos homens, vou aplicar à mulher, em algum sentido em que você deve ajudar no seu lar. Eu acho que as mulheres tendem até a ajudar mais no lar, quando não são casadas no lar dos pais e tal, do que os homens. Existem exceções, mas eu acho que tendem a ajudar mais, pelo menos pela minha experiência, os que eu vi mostrou isso. Mas, de qualquer forma, esse é um princípio para ambos e é para você também, mulher. Se você está muito folgada em casa, você não está dando um bom testemunho de quem está consagrando o seu tempo de solteirice para servir ao Senhor. E se você é casada, então, a não ser que você tenha bastante dinheiro para ter empregada doméstica, se você é casada, você sabe que você precisa se dedicar às coisas do lar, a roupa não se lava sozinha, a louça não se lava sozinha. Homens e mulheres, tá? Todo homem é chamado a ajudar, eu ajudo, e todo homem é chamado a ajudar nessas coisas. Então, homens e mulheres, a roupa não se lava sozinha, a casa não fica limpa de repente e etc, tá bom? Muito cuidado, um alerta com pessoas que querem ser reconhecidas por serem santos e santarrões na igreja, mas o lar é destruído. Note que Paulo está ensinando uma dedicação para ambas as frentes, tanto para o serviço na obra do Senhor, quanto para o lar. Então, trabalhe, você que é casado como eu, nós devemos trabalhar para a glória de Deus na igreja, mas também devemos trabalhar para a glória de Deus em nossos lares. Terceiro ponto, os solteiros e os casados e o serviço do Senhor. Lá no verso 35, Paulo diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Nesse versículo, mais uma vez, Paulo mostra seu interesse pastoral pelo bem-estar espiritual da comunidade de Corinto, da igreja na cidade de Corinto. Aqui, ele não se dirige mais a homens ou mulheres, mas a todos. E ele diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. É interessante nesse texto que, assim como vimos no verso 25, Paulo não está estabelecendo uma norma. Depois você lê o verso 25. Paulo não está estabelecendo uma norma, mas apresentando conselho de sabedoria. O que fica claro na sequência, na afirmação, quando ele diz: não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta. Paulo não está proibindo ou diminuindo a importância do casamento. Pelo contrário, ele já fez diversas referências à necessidade de casar. Paulo disse lá nos versos, lá no início do capítulo 7, lá pelos versos 3 a 5 aproximadamente, posso estar errado, depois você procura. Ele diz que se você não tem o dom do celibato, ou seja, se você não é uma pessoa que não sente atração pelo sexo oposto, você deve casar, porque só aí você vai conseguir viver uma sexualidade que agrada a Deus. Ou seja, tirando essa exceção, você deve casar. Procure uma esposa, procure um marido, é o que o Paulo diz. E ele endossa o matrimônio como algo ordenado por Deus, que é justamente o local onde o sexo glorifica a Deus, dentro do casamento. E que o sexo não é imoralidade. Então, você precisa sair com isso bem cristalino na sua mente hoje. Paulo não está impondo restrições ao casamento. Por isso que ele diz: não estou lhe impondo restrições. Ele está apenas constatando, aconselhando. Ele está dizendo assim: olha, se você for casado, você deve se dedicar aos dois, a família e a igreja. Se você for solteiro, aproveite para se dedicar bastante à igreja.
Em suma, tanto os casados como os não casados devem servir para o avanço da obra do Senhor, mas em todos os casos, guardadas as respectivas particularidades, nós devemos servir, como Paulo conclui, para a plena consagração ao Senhor. Você quer se casar? Ambos são crentes, se gostam, possuem independência financeira, não é riqueza, é independência financeira, ou seja, tem condições de ter o alimento, a roupa e onde dormir, então que se casem. Se você tem esse desejo, muito provavelmente você não é celibatário, o que, pela minha experiência, é uma minoria muito pequena desses que são celibatários. Então busquem um casamento, mas estejam conscientes da realidade do casado. Quando vocês casarem, vocês vão ter que se dedicar à família e à igreja. A vida, concluindo, a vida daquele que é casado ganha outros desafios, mas no Senhor é possível superá-los, assim como traz muitos benefícios também. Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Afinal, rapadura é doce, mas não é mole. Porém é dura, mas é bastante doce. Que o Senhor nos abençoe, solteiros e casados, para a plena consagração ao Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.